Podcast motorsport.com. Oferecimento Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Estamos no ar! Este é o podcast motorsport.com, edição de número 363, num oferecimento de Mint. Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Ao meu lado, vestindo azul, Guilherme Longo, mais uma vez comigo nesta jornada. E teremos nesta edição a participação aqui como convidado do jornalista, do apresentador dos canais ESPN, Felipe Mota, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, Felipe. Tudo bem? Abraço, Eric, Gui, fãs aqui do motorsport.com, seguidores. Vamos nessa, vamos debater porque estamos no pós-corrida maluca e pré-decisão. Decisão, e né? decisão com 3 caras numa luta por título é algo especial e eu admito que jamais imaginei que teríamos 3 Essa luta, essa briga fosse... Há um mês, esquece que eu imaginei isso. A gente chegou, no motorsport.com, chegou a fazer matéria sobre quais as chances de Oscar Piastri ser campeão no Brasil. Olha só como as coisas mudam. Essa você foi bem. Olha como as coisas mudam, né? Não só... Porque foi na pausa? Basicamente isso. Ele estava emendando aquela boa fase. Acho que, se bobear, muita gente vai falar que foi a gente escrever isso. Deve ter sido o abandono do Norris na Holanda, né? Que gerou essa pausa. Possivelmente porque o Verstappen estava 104 aquela corrida. É isso. Não, é absurdo. Né? É absurdo o que fez, por ele ser um absurdo Max Verstappen, e também a própria McLaren fazer o que fez, até porque também, né, Guilherme, muita gente não se conformou com, até agora, né, quem assistiu nosso pódio aqui domingo viu a Isa, né, falando, gente, não acredito, porque estava muito básico a questão da estratégia de entrar ali e naquele primeiro safety car, naquele único safety car, e aí, né, aconteceu o que aconteceu, o Max Verstappen ganhando. Detalhe, Felipe, os 3 chegam com 7 vitórias para Abu Dhabi. Né? Isso eu acho bem legal, cara. Bem legal. 3 pilotos com 7 vitórias e eu acho que mostra muito bem a arrancada do Verstappen, a própria recuperação do Lando Norris e a estagnação do Oscar Piastri, já que ele estava ali já com essas 7 vitórias há muito tempo. Eu estava pensando até para começar o programa falando sobre quem que vocês acham que é campeão. Já ia chegando, mas eu vou deixar aqui no cantinho, que eu quero fazer um momento queimar minha língua. Mas eu quero saber de vocês, o clima dessa decisão, ele chega bem efervescente. Teve bate-boca, teve acusações, a FIA, inclusive, entrou no meio sobre essa questão daquilo que gerou, né, o 4º lugar do Lando Norris nesse último GP do Qatar. Felipe, você que já cobriu bastidores de Fórmula 1, já viu gente, sei lá, dedo em riste, não sei se já chegou a ver alguém chegando às vias de fato, mas tá um clima bom, né? Tá um clima bom para uma final, eu acho. Eu acho. Né? Porque pensa, o clima da final, pra gente resumir, é uma McLaren que chega, com todo o respeito, com fraldas. Com fraldas. Porque ela sabe assim, gente, se dá uma coisa ruim, vai ser muito constrangedor. Eu já falei uma vez que eu participei aqui mais ou menos um mês, que a McLaren tinha que chegar para Piastri e Norris e falar assim, gente, não me importa quem vai ganhar, a gente tem que evitar a cara de bunda eterna. Que eu acho que eles têm que chegar assim e falar, ó, vocês dois, pelo amor de Deus, vocês não vão bater. Se vocês baterem, o cara é campeão. Gente, é todo mundo com cara de tacho. Então chega a McLaren de fraldas. A McLaren tá indo pra final com fraldas. E o Verstappen, no modo franco atirador, assim, pronto pra uma glória. Se fosse o Verstappen coletivo, eu só ficava mandando o resultado da quantidade de... Coisa que ele já fez, né? Ele falou agora recentemente que ele com o carro da McLaren já teria sido campeão faz tempo. E aí o Norris fala, ele pode falar o que ele quiser. Eu só estaria assim, não, imagina, os caras patéticos, não, é vergonha. Não, imagina. Para trazer esse fantasma pro jogo. E você falou em fantasma, ele mesmo assumiu um papel que o Zac Brown colocou a ele, né? A história do personagem... O Zac Brown falou, não, o Verstappen parece aquele personagem de filme de terror
que... Você dá tiro e não morre. Que nunca morre. que nunca sai, que nunca acaba. E aí na coletiva depois do GP do Qatar ele fala, pode me chamar de Chuck. Né? Então fizeram até nas redes sociais. Fizeram, eu vi. É muito bom. Mas chega a ser patético o fato de que a McLaren chega à grande final no pior momento da temporada, sendo que ela já é campeã de construtores. Há muito tempo. Há muito tempo. Eu acho que isso é o mais inacreditável de tudo. É como a McLaren conseguiu derreter a ponto de chegar na final. O Verstappen é o segundo colocado, não é nem o Piastri mais. O Verstappen conseguiu a vice-liderança. Eu acho que mesmo que o Verstappen não saia campeão, o fato da McLaren perder uma dobradinha que no início do ano era dada como certa, já é vergonhoso. Eu respeito, eu entendi. Não, o roteiro em si já é vergonhoso, mas sim, McLaren acabou campeã. Ganhou construtor, a gente vai lembrar da atuação do coisa, mas isso se dissipa. Se perder, cara, é um negócio difícil de entender o tamanho, porque a gente vai discutir várias coisas. Que é a maior entregada de todos os tempos, que é o título mais difícil de todos os tempos, a remontada mais incrível de todos os tempos. Se o Verstappen agora já dá pra falar que é o maior da história. A gente vai ter programa até março. Sim. Se der. Agora, se ganha um dos dois, se ganha o Norris, que é o mais óbvio ali, terminou no top 3, campeão, vai ser o UFA, e aí eu acho que se dissipa bastante, eu acho. A questão, assim, eu até falei internamente aqui, beleza, o Verstappen pode ser aquele personagem que tá, sei lá, a casa mal assombrada, tem um fantasma lá dentro, só que a McLaren não sai da casa. Fica na casa, mas é basicamente isso. E o que aconteceu nesse último fim de semana, né, com o Piastri bem, liderou treino, quali da sprint, quali, liderou tudo. Tava indo bem, dificilmente, né, ele perderia essa vitória. Mas aí aconteceu. A McLaren nesse fim de semana, ela não conseguiu garantir o título do Norris, ela não conseguiu dar a vitória para o Verstappen, do Piastri, recoloca em condições ótimas, boas, perante aquilo que já teve o próprio Verstappen, e vai com uma série de Cs. E agora, o que eu tenho que fazer? Porque tem aquela coisa, um cenário possível de Abu Dhabi. Verstappen na frente, sei lá, segundo lugar Russell, terceiro lugar Piastri e o quarto lugar Norris, faltando 5 voltas para acabar. Ela vai chegar e vai falar pro Piastri liberar pro Norris, porque aí com o terceiro lugar o Norris é campeão? Isso que eu acho que é uma reflexão, porque se eles dão uma ordem no rádio, vai ter aquela questão, o Piastri vai abrir? Segundo, se vai abrir, o Norris vai ser campeão com o terceiro colocado depois de uma entregada do Piastri? Tudo bem, o título é título, vai todo mundo comemorar, vai estar tudo certo, na história vai estar cravado ali. Não, mas é óbvio... Eu acho que tem uma mancha aí. Mancha no sentido de, tipo, só foi campeão por causa disso. Não, tudo bem. É que eu acho que pode acontecer. O que eu acho incrível nessa final, a gente não tá falando de combinações matemáticas improváveis. Exatamente. Tá tudo aí na mesa. Isso é óbvio que pode acontecer. Mas, embora imaginar o Verstappen em primeiro, o Leclerc em segundo, o Russell em... o Piastri em terceiro. Precisa de um cara, na verdade, né? Pode ser, mas eu... Cara, o que eu acho o seguinte, é uma coisa que eu defendo muito, e até fazendo uma bobagem, né? Eu sou técnico do time dos meus filhos, sábado tem final e eu não vou estar porque eu vou viajar pra Itália pro Paladino d'Oro no filme da Stock Car. Depois eu quero detalhes sobre isso, hein? A gente classificou com a pior campanha e como estamos falando do Sub-9, no regulamento não tem pênaltis, porque são crianças, eles não querem isso, eu até sou contra. Porque, o moleque tá lá jogando, ele pode tomar um frango, perder um gol e é igual perder pênalti, mas tudo bem. E eu vou enfrentar o que ficou em segundo. Então eu peguei o primeiro, eliminei o primeiro e estamos pegando o segundo. A vantagem do empate é deles. Então, em tese, a gente precisa jogar para ganhar. Por que eu tô dando essa volta? Porque isso eu já conversei com os meninos. Assim, quanto mais demora no 0-0 o jogo, mais a pressão fica pro lado de lá que só tem que segurar do que porque faltam 3, 5 minutos. Eles já estão campeões e a gente não tá. É tentar ficar confortável na sua posição inferior na matemática. Eu penso exatamente isso há muito tempo do Verstappen. Quanto mais o campeonato estiver vivo, ele 20 pontos atrás, ele está levantando o problema para os outros, porque
um abandono, um pneu furado, tá aí. Uhum. Mas mesmo que não tenha nada, numa condição esportiva absolutamente normal, a margem já ficou muito pequena para todo mundo ali. Então, cara, é o que eu falei. Eu ficaria surpreso do campeonato chegar aberto no Abu Dhabi? Não, surpreso não. Mas com essa matemática, absolutamente surpreso, envolvendo 3. Porque é isso agora, assim. Os 3 têm que jogar. Tem que jogar. E 2 não podem bater. Meio que ninguém pode bater. Sendo que os 2 que não podem bater já bateram 3 vezes esse ano. E não, mas em tese, o Verstappen pode ser sanguinário quando for, ele não pode bater, acaba o campeonato pra ele. Sim. Mas assim, quanto mais ele for empurrando, mais isso pode se voltar a favor dele. Porque é isso, uma largadinha ali dos 2, ele sabe que os 2, um não vai querer perder do outro, embora o Piastri já possa estar, eu acho muito importante a McLaren ter uma conversa muito clara do Piastri, você tá no jogo, você tem chance, mas a sua chance é pequena. Vai pro pau, porque para ela, a McLaren, é importante ele, inclusive, ganhar a corrida. Qual a diferença dele pro... 4 pontos. Isso. Então, para ela, ó, se você ganhar, pelo menos o Verstappen tem certeza que já passou, mesmo que ele seja o segundo, campeão ou não. Aí o problema é do Norris para chegar em terceiro. Então, legal, tal, mas cara, não vai inventar hoje. Por exemplo, tem coisas que são muito claras. Era muito claro que o Verstappen ia virar em segundo na largada, né? Porque ele sabe, ele vai fazer o quê? Ele vai forçar as dois baterem? Ele sabe que os caras não vão bater com ele. Não, todo mundo ali tinha Entendeu? muito a perder. Entendeu? Eu acho que no caso o Norris, ali na largada do GP do Qatar, ele tinha que ser o mais conservador Sim. possível. Verstappen quer óbvio. ir, Vai. todo lado sujo da pista, você tá do lado limpo, vai que não tem problema. Agora, o que eu acho, assim, a McLaren teve 24 para aprender tudo. Não aprendeu. Ela tomou um monte de decisão equivocada. Agora, a estratégia no Qatar é indesculpável. Porque a gente tá falando de uma coisa meio básica, assim, do tipo, entrou o safety car, já tava meio na janela de pit. Sim. Entra. Vamos supor que eles tivessem cometido bobagem com o Piastri. O Norris estava atrás do Verstappen, tinha que ser uma coisa binária. O Verstappen entrou, pega e entra também. E dane-se. E ele sai do box falando, tem no rádio. Gente, a gente não errou, a gente não devia ter feito a mesma coisa. Ou eles perderam a flexibilidade das paradas. Gente, mas que patético. Então, assim, a McLaren, isso eu concordo com o Guilherme, aquela hora que eu fui contra. Eu acho assim, porque se ganhar um piloto, o piloto campeoníssimo, equipes que já ganham faz ser parabéns, difícil, mas ela sai pequena nesse sentido. Ela sai questionável no... Cara, vocês ganharam porque por méritos desenvolveram um carro que foi dominante a maior parte do ano, parabéns, mas do ponto de vista de decisão humana, cara, ou vocês entendem que precisa dar uma mudada aí, ou em vários enfrentamentos vocês vão perder. Que isso? Agora, interessante, né? Porque o próprio Stella, né, Gui, ele é um cara muito bem cotado no grid, ele é respeitado, mas eu acho que de alguma forma, e no decorrer do ano inteiro, ficou devendo ali. O Felipe conhece. O Ron Dennis, com essa McLaren, já teria algum tipo de decisão. Não, já era campeão. Eu comentei isso mais cedo também, quando o Eric falou do Ron Dennis. O Ron Dennis já tinha levado o título. Gostando de quem fosse ou não. E ele não faz ordem de equipe. A McLaren, historicamente, não tem 1000 ordens de equipe. Mas, assim, o único receio é que, talvez, com o Ron Dennis, ele tem um histórico de pilotos implodirem lá dentro. E isso, mais ou menos, não aconteceu com o Piastri e Norris. Eles conseguiram controlar os dois. Mas eu acho que o Ron Dennis teria conseguido controlar os dois e já seria campeão. Você tá louco. Você tá maluco. Não, quem teve que lidar com Prost e Senna. Não, e com Hamilton e Alonso. O Hamilton e Alonso também, bem lembrado. Mas a gente se lembra muito do Prost e Senna até pro cenário que se coloca dos brasileiros, mas também não foi fácil, não deve ter sido fácil. Hamilton e Alonso. Sobre esse fim de semana que o Felipe falou de bater, não bater, até o histórico do ano passado é interessante, né? O que a gente teve na primeira fila do GP de Abu Dhabi do ano passado? Norris e Piastri. Os dois largando na primeira fila, dividindo ali. E é o que eu falei, eles já se encontraram 3 vezes esse ano, 2 resultando em abandonos. Canadá, que o Norris abandona e o Piastri continua, e a sprint de Austin, que os dois abandonam. E teve também o caso de Singapura, que o Piastri bate na tecla que o Norris acertou ele ali, que prejudicou a corrida dele. Então, eu tô muito curioso para ver, porque
acima de tudo, a questão é, o Felipe falou, ninguém pode bater, mas os dois em especial vão ter que ter muito cuidado nessa largada. E é onde o Verstappen pode dar o pulo do gato. Sim, não, é uma coisa, tem uma coisa que é muito básica, que é imaginar o Norris. É a parte mais fácil da equação. O Norris tem que estar muito pronto para estar acima dos problemas, que é ser o top 3 com tranquilidade, em quali, se possível até em pole, beleza, mas sabendo que se precisar afrouxar, porque o Verstappen vai usar isso a favor dele, com cara. certeza. Porque se ele larga na pole, ele Norris, e o Verstappen ao lado, o Norris vai pro grid falando, esse cara pode me tirar da corrida e o Piastri vai ser campeão. Então é um dedo com o Verstappen que ele tem que falar, não, com ele eu não vou me trombar. E aí, cara, porque assim, se ele for terceiro, só que Abu Dhabi a gente lembra 2010 que o Alonso não passava o Petrov? Cara, se ele cai para quarto lugar com um cara com velocidade reta, ele não passa fácil, vai ficar ali dramático. Cara, o que eu acho legal é que a combinação matemática ela nos permite imaginar a corrida. Vamos pensar nesse cenário. O Norris em quarto, com o Russell em terceiro. O Verstappen em primeiro e o Piastri em segundo. A gente vai ter aquela matemática de última rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, se o Norris for para terceiro, campeão. Mas se ele não passar, o Piastri passar o Verstappen... O Piastri é campeão. Campeão. Ah, Piastri, vai para cima. Se bater, bateu. Se você não ganhar, ganhou o Norris. Cara, é legal, cara. É bem legal. Eu fico imaginando os outros. Eu fico imaginando no quarto. O Leclerc falou isso da corrida. Ele falou, o mais divertido do fim de semana do Qatar foi ficar fazendo a matemática do título. Ferrari já teve fim de semana horroroso. Mas ele não tinha o que fazer. Eu quero saber uma corrida o quarto. Solitária. E uma coisa que torna mais interessante essa matemática é o fato do Verstappen ser o segundo colocado. Porque se o Verstappen fosse terceiro, fosse inversão com o Piastri, o drama não era tão grande assim. Mas como o Verstappen é o segundo, é o cara que tá mais perto do Norris, deixa tudo ainda mais interessante. Porque a diferença de 12 não de 16 é para o Verstappen. E é o cara que consegue entrar na cabeça desses dois pilotos. Sim. Isso. Esse é o detalhe. Eu acho que é o cara que, além de ser um baita piloto, obviamente, mas ele consegue entrar na cabeça deles. E me parece que também entra na cabeça dos comandantes da McLaren. Acho que assim, tem isso. Por isso que eu lamento até, porque eu vejo muita gente de paddock falando muito bem do André Stella e ele se deixa levar. Eu acho que nesse caso... é uma falha. Agora, tem um fator aqui que eu acho que é muito importante, que pode ser um meio caminho andado para a McLaren. É a Mercedes. Porque a Mercedes ela oscila no campeonato. Às vezes ela aparece até como uma segunda força. O Hamilton ele andando muito bem no Brasil. Andou bem no fim de semana agora. Também. Las Vegas também saiu de uma... Não, ele está num bom momento. Está num bom momento. O Russell ainda é o Russell. A questão é que se realmente... É que a gente sempre tá tendo um da Mercedes, né? Nunca vieram os dois juntos. Você já pensou? Resolvem em Abu Dhabi? Vamos lá. Chegamos pra festa. E o bate-boca, inclusive, que muita gente fala, o bate-boca do sábado. Não bate-boca, mas aquela conversa... Norris e isso, que no final até ficou bem legal pra Mariana, que o Norris fez um baita elogio pra Mariana Becker. Nem todo mundo pegou isso, mas a própria transmissão da Band colocou isso antes da corrida de ontem. O Russell falando, eu tô querendo não sei o que pra te ajudar a ser campeão do mundo. Então muita gente pode achar, talvez, não sei se é por causa da questão dos motores, enfim, de que pode haver uma ajuda maior da Mercedes para com as duas McLaren do que com o próprio Verstappen. E eu acho que é isso. Se a Mercedes estiver bem, se o carro descer do caminhão bem, pode ser mais complicado para a McLaren. Não, e esse ano a gente tá tendo algumas loucuras no meio do caminho. Sainz foi pódio. Também. Sainz foi pódio com a Williams. Então pode ser que apareça alguém ali no meio que a gente não tá esperando. A Ferrari, que foi uma desgraça esse último fim de semana, pode aparecer também. Não é só o fator Mercedes, é o fator imprevisibilidade do terceiro lugar para baixo. Terceiro lugar do Mundial de Construtores, no caso. Então pode ser qualquer uma. O Oliver Berman tirou pontos ali da galera no México, terminando em quarto lugar. Gente. E Abu Dhabi. O Petrov pode ser qualquer um esse fim de semana. É isso. Quem vai ser o Petrov? Não, eu me lembro... O problema é se tiver dois Petrovs, cara. Aí ferrou. Sim. Cara, é delícia, hein, meu? Imagina só Alonso ou Petrov de alguém, a ironia do destino. Às vezes ele consegue tirar uns coelhos da cartola em quali, pode começar... tá andando em sexto ali. Tá ali. Eu recomendo pra galera que tá aqui assistindo a gente no canal do motorsports.com no YouTube
caçar aqui um corte do Rico Penteado falando sobre o rádio do Petrov. Eu fiquei curioso, eu não lembro. O rádio do Petrov durante aquele momento que ele estava segurando o Alonso, porque o Alonso bicampeão pela Renault e o Petrov de Renault, falando, gente, o que eu faço? Eu tô aqui. E os caras... Segura, corre! Não tem... Né? Foi ótimo, um papo muito legal. O Rico Penteado relatando isso, tipo, o Petrov de repente se viu na posição de estar decidindo o título, sendo que ele não tinha o risco de ser campeão. Mas agora, momento... Ih, Mãe de Ná. Mãe de Ná. Momento vou me queimar. Ah, cara. O Eric é perito nisso aqui no Mas Motorsport. esse é difícil, hein? Mas tudo bem, começa com o Palpites. Gui. Ai, cara. Apesar da McLaren estar abalada, eu ainda acho que a situação pro Norris é relativamente tranquila para ele poder não correr riscos e ser um pouco mais analítico. Ainda acho que vai dar Norris, mas a diferença é que começa o fim de semana em 12, não vai terminar em 12. O Verstappen vai conseguir se aproximar, terminar, sei lá, 4 pontos atrás. Então você, no final... Acho que ainda vai dar Norris no limite. Norris no limite. Também acho que dá Norris no limite. E outra coisa, se você for analisar, toda vez que ele sai de alguma corrida em que ele é colocado negativamente, ele sempre dá uma resposta boa na corrida seguinte. É que essa não teve culpa dele, né? Esse que é o problema. Mas aí... As outras que ele se deu o mal motor é porque... estourado não foi culpa dele também. Sim, só que depois a outra corrida ele se deu bem porque a McLaren deu ordem de equipe, né? Ele ia terminar atrás do Piastri. Mas depois ele tem uma sequência boa de grandes vitórias, inclusive. Mas ainda assim, eu acho que... Tô tentando fazer uma lógica de retrospecto. Não, mas eu acho que nem precisa. Eu acho que a gente tá numa posição que não tem como no achômetro falar outro. Assim, meu palpite, eu também acho que vai ser Norris pela vantagem. Porque para falar Verstappen, eu já tô assumindo que vai acontecer tudo isso. A única coisa que eu acho que não é absurdo imaginar o título quase de nenhum deles. Assim, o Piastri, que já precisa de uma combinação mais favorável, qual que é a posição que ele precisa para o Norris? Porque basta ele ganhar, ele já passa o deixa eu ver aqui, Piastri. Ele vencer a corrida, o Norris ser sexto. Não, sexto ou pior. É difícil. Mas é isso, cara. Basta ele ter um toquezinho ali com o Verstappen numa curva. Mas é mais difícil. O Verstappen... O cara do Verstappen também não é fácil, porque assim, não tá escrito em lugar nenhum ele ganhar. Tem isso também. A questão é essa. Assim, ele pode fazer uma corrida, ser segundo. Com o Piastri mesmo. E aí o Norris já não precisa nem ser quarto. Então... o óbvio aqui nesse momento é a gente falar Norris. Só que eu não acho que precisa de absurdo pra ninguém ganhar. Assim, é difícil, mas absurdo não é. Então, previamente, eu acho que é o Norris. Se disser assim, não, ele vem de 4 corridas que ele não consegue terminar no top 5, não. O momento dele de performance ruim não é. Então, vamos ver. E o que a matemática é mais simples, né? Porque o Norris depende de si próprio. O Verstappen depende de si e do Norris. O Piastri depende de si, do Verstappen e do Norris. Então a matemática também fala a favor do Norris nesse momento. Sim, sim. Não, e a questão é assim, o Piastri, por mais que precise dos outros, na verdade ele precisa dele e do Norris. Porque dele, se ele ganhar, ele já passa o Verstappen. Então assim, se ele fizer a parte dele, passou o Verstappen. Aí ele precisa do Norris ferrando. E é um sexto lugar, cara, que é difícil imaginar em condições normais o Norris não ser top 6. A ver. Vai ser legal, vai ser divertido. Rodada de rebaixamento do Brasileirão, tá ligado? Que 6 times contra o vai mudando. Eu sei que o pessoal fala, não, bolinha mas é na tela. É que geralmente a do rebaixamento é mais agitada. Aí na volta 50, sei lá, o Colapinto vai bater no muro, vai ter um safety car. Puta merda. Não, aquilo que aconteceu em 2021. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre 2021. Quem mesmo que gera o Latifi. O Latifi. Puta merda. O novo formando de Harvard, é isso? Eu não vi aonde que ele fez, mas ele fez um MBA aí. Ele fez depois foi estudar. Né? Acho que nem precisava também, tudo bem. Mas é isso. Olha só, a Mint é a plataforma cripto do BTG Pactual e você não pode perder essa grande oportunidade.
Se você que ainda não investe na Mint, fique ligado. Utilizando o cupom MOTOR50, você vai ganhar R$50 em Bitcoin, conforme você for utilizando até R$150 em qualquer criptoativo. Você vai lá, faz a sua inscrição, coloca lá o cupom MOTOR50 e faz os seus investimentos. Chegando a R$150, automaticamente você está elegível a ganhar R$50 em Bitcoin, que essa quantia ela vai ser colocada para você até o 5º dia útil do mês subsequente. Então não perca esta oportunidade. Passamos recentemente aí a época de Black Friday, né, olhando muito ali cashback, não sei o quê. Não perca essa grande oportunidade com cashback da Mint. Não se esqueça, temos aí o QR Code na tela, link na descrição. O aplicativo você consegue baixar gratuitamente. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Seguimos aqui com o podcast motorsport.com. Antes da gente sair um pouco da decisão, mas eu quero continuar mais um pouquinho em relação àquilo que a gente falou en passant, sobre a qualidade do campeão. Eu acho que isso tem que ser colocado, porque da mesma forma que hoje todo mundo, especialmente os torcedores do Hamilton, eles fazem questão de colocar um asterisco do que aconteceu em 2021, o título, sei lá, de outros pilotos historicamente falando, como o próprio Keke Rosberg. Muita gente fala que talvez foi o pior campeão da história da Fórmula 1. Tem também Damon Hill, que, entre aspas, só ganhou por conta do que aconteceu em 1994. Mas se é assim, o Emerson Fittipaldi só ganhou porque o Hintz morreu? E aí eles... Eu não vou usar a palavra beneficiou, só estou contestando esse tipo de narrativa, mas eu entendo o debate. Sim, e como que vocês acham nesses três cenários? Se o Norris for campeão, vai ter gente que vai ficar para a eternidade por causa do carro, ou o Piastri porque o Norris, o rival dele é um bobalhão, para não falar outra coisa aqui, e o próprio Verstappen, que aí eu acho que talvez a tendência, o julgamento do título é justamente colocar o Verstappen lá em cima. Pelo menos na minha opinião, eu estou jogando esses três aqui. Joga pro Felipe primeiro, porque semana passada eu fui muito xingado quando eu levantei esse debate no podcast. Como eu não vi, talvez eu use o mesmo argumento para ser xingado igual. Para mim, campeão é campeão. Sim, o Verstappen, o Keke Rosberg é o piloto dos meus sonhos. Bom, não é assim dos meus sonhos assim de o melhor que eu acho. Não acho que é o melhor, mas você vai falar que é ruim. Vai falar que o Damon Hill só ganhou porque o carro era rápido, ou Jacques Villeneuve. É óbvio que existem campeões maiores do que outros, mas campeão é campeão. A gente tá falando de campeonato de 24 corridas. Colocar uma mácula em alguém que ganha depois de 24 corridas, se fosse não, tem um playoff, 3 corridas, bom, o cara pode dar sorte, entendeu? 24 corridas acho difícil. Então, eu acho que, como eu falei, McLaren ganhando construtores e pilotos, que é o que eu acho que é a tendência, sai bem, tem que ser muito aplaudida, reconhecida. Ela saiu há 2 anos lá do fundo, cresceu, isso é inegável, isso tem trabalho sério, mas ela sai, a palavra não é manchada, ela sai questionada por N motivos, as decisões, as estratégias, ela tem trabalho, o que eu quero dizer é assim, ela tem trabalho para fazer para virar um nível de excelência incontestável. Cara, o Norris, se for campeão e apanhar, continua sendo uma vontade, na minha opinião. Mas ele não vai sair num pedestal do Verstappen porque ele não deve sair ainda, como nenhum outro deveria sair em caso de um primeiro título num pedestal de igualdade com o Verstappen. O Verstappen já saiu grandão, não importa o resultado no Abu Dhabi. Ele já tá grandão, ficou maior. Você acha que independentemente do que acontecer domingo... Independentemente. Ele sai com uma moral do mesmo nível do futuro campeão? Não, maior. Maior até do que o futuro campeão? Eu acho. Não, eu acho que ele já é maior. De talento. Não, mas eu digo, a moral, o resultado. Não. O resumo da ópera da 2025. O resumo da campeão é campeão. Então, o Norris campeão, o Norris tem que estar mais feliz que o Verstappen. Tô falando de construção de imagem. Uhum. O Verstappen conseguiu
subir mais degraus, mesmo a gente achando que fosse difícil. Acho que o Verstappen fez tudo esse ano para estar em qualquer debate sem ser gente reclamando, ai, por favor, não compare-o ao Senna, não fale isso do Hamilton. Cara, quem não entendeu que é esse o debate que existe, não tá entendendo o que tá acontecendo. E eu não tô nem dizendo que ele seria meu power ou ímpar Verstappen, não tô dizendo isso. Só tô falando que se eu não respeito o debate de quem é o maior jogador de basquete da NBA de todos os tempos, Michael Jordan, eu não respeito o debate, já falei isso, e eu vi esses caras, só não vi anteriores, mas o debate geralmente é com quem veio depois do LeBron James, no caso. Automobilismo eu acho muito difícil cravar, por causa da questão do equipamento. Então, eu acho que existe um grupo que você pode colocar lá. Ele faz parte desse grupo do debate. É o Schumacher ou não sei quem, é o Hamilton ou é o Senna, é o Prost ou é o Lauda, é o Fangio ou é o Verstappen. O Verstappen já entrou ali, cara. E eu acho que ele sai maior nessa discussão. E você acha que a campanha de 2025, né, ela ajuda a pavimentar esse caminho para ele? Porque acho que tem muito fã, por exemplo, especialmente depois do que aconteceu em 2021, que ainda questionava o Verstappen. Hoje você pode falar, eu não gosto do Verstappen, vírgula, mas eu tenho que reconhecer que ele é um grande talento. Mas é óbvio, porque se vamos pegar outros esportes, que vamos pegar, me ajudem, com figuras antipáticas. Tem gente, o palmeirense ama, o Abel Ferreira, não sei o que, você vai falar mal do trabalho do cara. É o maior técnico da história do clube centenário e multicampeão, várias vezes. Então assim, e isso tem outros, e tal cara, não gosta de tal cara que é arrogante. Agora não me vem na cabeça, porque os tenistas atuais têm uma boa reputação e tal. Mas é isso, você pegar um cara, eu não tô falando que a pessoa tem que gostar do Verstappen ou torcer pro Verstappen. Muito embora em Interlagos eu fiquei surpreso, a gente já debateu isso aqui, de ver como ele já é assim. E esse ano ele dobrou quem você achava que não ia dobrar. Agora, você falou eu acho que ele já teve um aumento nessa reputação dele com o final da temporada passada, que ele confirma o título dele já vendo a ascensão da McLaren. A McLaren é campeã de construtores e ele ganha o título. Ali eu acho que já foi. Agora, qual que foi a minha grande ressalva ano passado? O Verstappen não teve o pior carro o tempo inteiro. Sim, começo da temporada era o melhor. Era o melhor. Aí há uma inversão. Ele soube maximizar isso e minimizar depois. Cara, esse ano não dá pra discutir. Ele teve um carro ruim, ele não teve, mas ele teve carro que em algumas etapas era pra terminar em sexto. Como ele foi, eu não me lembro se foi Bahrein. Começo do ano teve uma quarta força. E teve corrida que ele era a quarta força. E aí você vê, eles colocam acima de tudo, porque assim, pra ele estar na disputa, ele precisava ver a McLaren das vaciladas e sempre estar no máximo possível. Ele tá sempre no máximo possível. Dá pra ser segundo, ele vai lá e é segundo, dá pra ganhar, vai ser ganhar, putz, o maior que eu posso agora é ser quarto, ele vai e é quarto. Eu brinco que o Alonso teve esse momento, que ele não confirmou porque depois ele não teve toda a sequência. O Alonso era esse cara. Tinha carro para ser quarto, ele ia lá e era terceiro. Tinha carro para ser segundo, ele ia lá e ganhava. Ele ganha uma posição a mais, quase. Uma, duas. O Verstappen é isso. Então o debate dele só é engrandecedor, assim. Não tem como. Agora, eu acho que seria muito injusto. Eu vou focar mais no Norris, porque a probabilidade está no Norris. Pegar o ano do Norris, o cara ser campeão e detonar, porque assim, agora tá todo mundo olhando de nariz torcido o Piastri, porque caiu, enquanto tava bem era o Piastri já engoliu. Eu sempre defendi o Norris aqui, mas chegou um momento que eu falei, o Piastri me ganhou. Eu preferia o Piastri, como fã, assim, eu tô gostando mais do desenvolvimento desse cara do que desse, mas sempre defendendo o Norris. Cara, se o Norris ganhar, é porque tem o melhor carro, é porque agora é porque o Piastri vacilou. Porque quando o Piastri estava ganhando, engoliu, hein? Eu sempre achei a narrativa do Norris muito depreciativa, mais do que ele merecia. Para mim, se ele ganhar, ele ganhou com o melhor carro, fazendo um trabalho contra um que já é considerado um dos maiores da história, e contra um companheiro que há um mês estava todo mundo dizendo que é muito melhor que ele. Então, há de se respeitar. Então, eu não colocaria nenhuma ressalva nele. Beleza. Qual que é? Por que você apanhou? Porque semana passada eu joguei aqui uma pergunta um pouco similar, falando o seguinte: se seriam campeões imemoráveis. Eu acho que foi esquecíveis. Esquecíveis, mais ou menos a palavra.
A minha questão é o seguinte, sim, eu concordo contigo, campeão é campeão, não importa se é Keke Rosberg, se é fulano, você tem um título ali em nome. Mas eu acho que a temporada dos dois da McLaren e da McLaren como um todo, ela tem algumas máculas na imagem do campeonato. Como equipe, como piloto, no sentido, a performance na questão das 24 corridas, mas deles mesmos também, em alguns momentos, se colocarem como derrotados. Em algum momento a gente teve o Norris jogando a toalha, em algum momento a gente teve o Piastri também jogando a toalha. Então, pra mim, existem algumas máculas que colocam eles um patamar abaixo quando a gente fala de campeões, mesmo de campeões de um título só. Por exemplo, um piloto, você falou 2024, acho que dá uma comparação boa. Button, campeão de 2009. Começou com o melhor carro, a questão do difusor duplo em 2009, depois visivelmente a Brown perde performance, mas o Button conseguiu construir uma diferença para manter ali. A gente não pensa no campeonato do Button como uma imagem imaculada pela performance dele, não, e sim pela questão das limitações técnicas de uma equipe com orçamento limitado da Brown. Contra uma Red Bull que foi crescendo, as outras equipes também, a McLaren conseguiu vencer naquele ano, etc. O Norris e o Piastri, para mim, tem algumas máculas na imagem da temporada, e a McLaren colabora com isso também, com decisões, ordens de equipe, a cagada do Qatar. Foi até bom a gente ter discutido isso semana passada, antes do Qatar, que dá uma potencializada no negócio. Então, para mim, é isso. Vai ser campeão, ótimo, mas sendo um ou sendo outro, para mim vai ter algumas máculas na imagem do campeão de 2025. No futuro, eles vão ter a chance de apagar isso construindo um legado do mesmo jeito que o Verstappen conseguiu construir com 22, 23 e depois 24. Para mim essa é a grande diferença. A gente comparar o Norris, o Piastri, qualquer um que vencer, de McLaren no caso, ao Keke, ao Button, ao Jacques, ao Damon Hill, que são considerados campeões abaixo, a gente tá comparando uma história 100% escrita com uma de um que tem 25 anos e outro 22, sei lá. Então assim, é cedo. A gente não sabe qual vai ser o impacto de um título para qualquer um desses dois na sequência. McLaren tem um bom carro ano que vem, por exemplo, anda bem, legal. Ou mesmo quando tiver um carro um pouquinho inferior e mostrar muita força para brigar, a gente fala, pô, esse cara tá tirando leite de pedra. Eu entendo que eles vão sair com alguns asteriscos de houve falhas aqui e ali, mas aí já comparar ao Keke, não, porque ali foi aquela é uma imagem que já está em museu. A imagem do Keke já está no Wikipedia. A deles é em construção. Pode ser que ganhem, qualquer um que ganhe esse ano, depois a gente olha daqui 10 anos e, cara, não fizeram muito mais coisa. Pode. E aí a gente define essa prateleira. Eu só não acho que o cara, ao ganhar, já tem que ser definido nessa prateleira. O futuro vai definir muito mais sobre esse título do que necessariamente assim que eles cruzarem a bandeira quadriculada. Eu acho, porque quando a gente pega o Damon Hill, tá bom, o Damon Hill interrompeu ali o bicampeonato do Schumacher, a gente viu o que o Schumacher fez. Depois veio o Jacques Villeneuve, legal. Aí vieram 2 títulos do Mika Hakkinen, que é um avião, o Mika Hakkinen, mas ele também é tratado abaixo. Ele não é um cara visto como uau, e pra mim o Mika Hakkinen é um animal. E aí vem o Schumacher e vira o que vira. Eu acho que essa é uma coisa que você tem que pôr. Tudo bem, eles ganharam com o melhor. O Hakkinen até foi, eu acho que, bem pau a pau com a Ferrari, assim, Mercedes e McLaren e Mercedes meio pau. McLaren e Ferrari meio pau a pau. A Williams não, ela tinha um carro muito melhor, mas eles ganharam. Não tô falando que eles são maravilhosos. Só tô dizendo que a gente olha em perspectiva e consegue entender. Vamos supor que a gente, quando o Verstappen acabe a carreira dele, a gente tenha muito nítido que ele é o maior de todos os tempos. Pô, ele ganhou 9 títulos, o cara é um absurdo. Quem ganhou ali? O Norris. Você vai falar que o cara é ruim. Mas eu não tô falando que com isso ele vira o melhor. É só nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que a McLaren vai acabar com um sabor um pouco amargo, mesmo com o título. De novo. Mas eu acho que tem um contexto muito mais coletivo do que de Norris e Piastri, embora eles participem disso também. Eu vou fugir um pouco do roteiro, mas eu vou preparar uma brincadeira aqui, que eu sei que o Felipe vai me odiar. Mas tudo bem. Estou pegando aqui a lista dos apenas, entre aspas, aí aspas mesmo, apenas campeões da Fórmula 1. Um título só em toda a carreira. Então, eu vou pedir para vocês elegerem o pior e o melhor. Eu posso abrir aqui os trabalhos sem problema algum. A lista é grande. Tem alguns que, obviamente, a gente não tem condições de falar sobre a qualidade. Talvez só o grande Cláudio Karsug
que poderia falar, já que ele assistiu todas as temporadas da história da Fórmula 1. Mas começa lá atrás com o Giuseppe Farina, aí depois tem o Mike Hawthorne, depois Hawthorne. O Phil Hill, John Surtees, pô. Esse é lenda, pô. Danny O Hilme. Surtees a gente já tira da disputa de Já pior. do pior, Danny Hilme, Jochen Hintz. Jochen Hintz. Isso. Eu sempre falo Hintz, não sei porquê. Isso há muito tempo. Austríaco é Jochen Hintz. O James Hunt, Mario Andretti, depois o Jody Scheckter, Alan Jones, Keck Rosberg, que está citado aqui, e começando por mim, obviamente, né? Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Kimi Raikkonen, Jason Button e o Nico Rosberg. Vou começar contigo, deixa ele pensar. Vai, Gui. Cara, Não? eu posso te falar, eu acho que isso tem que ser um cara a cara, tipo aquele que a gente faz na ESPN, tem que ter as caras e a gente ir eliminando, porque de cabeça, a pergunta sendo prática é O melhor e o pior deles. John Surtees, pra mim é o melhor. Porque ele é multicampeão de motos depois e isso ninguém nunca fez. Então só isso já dá a ele uma aura no esporte a motor que ninguém tem. O cara já é único por isso. Vamos lá, vamos pegar o... É que assim, voltar lá atrás... É difícil também. É por muito isso que eu falei. difícil, mas vamos lá, o Farina foi o primeiro. É. Já merece respeito. O Hawthorne tem uma história muito curiosa, porque o Fangio ganhou e o super vice dele é o Stirling Moss, que pra muita gente é o maior não campeão da história. Sim. Aí ele não corre, todo mundo fala, agora vai dar o Moss, dá o Hawthorne. Então assim, é curioso a história dele, mas eu não tenho base pra comparar com outros. Cara, o Jody Scheckter, vamos lá, Ferrari. O cara, e o Mario Andretti, você citou o Mario Andretti? Sim. Mario Andretti com uma super história também nos Estados Unidos, eu acho uma lenda. E, cara, o Jody Scheckter é o cara que ganha de Ferrari e depois só o Schumacher. E depois o Schumacher ganha o Kimi e depois mais ninguém. A gente tá vendo que ganha com a Ferrari, qualquer um ganha com a Ferrari. Não pode estar como pior. Porque assim... Ainda mais vendo o atual Ferrari. É isso. É porque conseguiu lidar com a Ferrari para ser campeão. Ganhou apesar da Ferrari. Exato. Agora, o que eu acho do Keck, assim, se você pegar o título do Keck tem uma personalidade muito curiosa. O que pega no Keck não é... Abre aí 1982 para Tá ter aqui a ajuda... aberto já. Então, porque, assim, o Keck ganhou uma corrida, certo? Isso, o GP da Suíça. Então, qual que é a grande questão de 1982? O ano é um ano cagado. É um ano que morre o Villeneuve, o Pironi sofre um acidente, então é um ano maldito em que ele não só é campeão, como os adversários vão ficando pelo caminho. E mesmo assim ele vai lá e ganha uma corrida. A carreira dele é uma carreira respeitada, mas não é que nem o Button. O Button ganha 5 das primeiras 6, ou 6 das primeiras 7, 6 das 7. Aí a Brown vai perdendo dinheiro, ele vai segurando ali resultado. Ele tem um ano grandioso. O do Keck é um ano todo empenado. Por isso que todo mundo fala, o ano do Keck. Porque não é só o Keck. Ele ganhou uma corrida no ano que os caras foram ficando pelo caminho. Sim. Aí o carro do Piquet, porque o Piquet ganhou 81, 83, só quebrava. Sim. Entendeu? Tem de rat aqui, né? Do Piquet, não é? O Piquet aqui, basicamente, da temporada inteira, ele só termina 4 corridas. Então, o Piquet só E ganha quebra. uma. O Piquet só quebra. O Villeneuve morre. Depois vale, eu nunca fiz até, vou fazer. O Keck, ele é campeão com 44 pontos contra 39 do Pironi, que não disputou as últimas 5. Entendeu? Olha lá. É isso. Então o que pega no Keck, eu acho isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu não acho que o pior é o Keck como piloto, porque ele teve nos outros anos, ele é respeitado entre esses caras. Ele correu numa época que só tinha cara bruto no grid, e ele é respeitado. Ele crava o Fittipaldi de Copersucar, quando ele chega na Copersucar. O Emerson fala muito bem dele, o Wilsinho sempre falou bem dele, mas o título dele é o mais... Entendeu? É aquela então, coisa eu que acho... ninguém queria ser campeão. Quase. É meio isso, é o ano do vai você. Então, eu acho ele, e o maior pra mim é o John Surtees. Mas eu acho que a lista inteira tem muito cara bruto, tá? Pô, o Kimi eu acho um pilotaço, Sim. eu respeito o Button. Villeneuve. O título do Rosberg é foda, do Nico. Sim. É muito... Eu acho o título dele um dos mais animais da história, cara. Quem que você falou? O Villeneuve. Cara, Villeneuve. o Villeneuve tem história também, né, nos Estados Unidos, mas eu acho ele um pouco abaixo. O Damon Hill eu acho um pouco abaixo. O John Surtees eu acho ferrado. Mario Andretti eu acho ferrado. O Jody Scheckter eu James respeito. Hunt. James Hunt é um grande personagem.
Mas ele é outro cara. O único título dele é o do Lauda morrendo e ressuscitando. O cara ganhou uma extrema unção e quase foi campeão. Então eu acho ele muito bom e o título dele virou filme. Que lindo, bonito. Mas eu acho ele... Se você perguntar, eu acho ele mais pra Keck do que pra... Sim. Isso é opinião sincerão, sabe? Sim. Assim, tipo, vamos falar o quê? Eu acho ele mais pra Keck do que pra John Surtees, por exemplo. Nessa régua de... Mas eu acho do Keck a representação do... O raio caiu 12 vezes no mesmo lugar pra ele ser campeão, entendeu? Não, eu tô com... A parte do mais fraco eu tô com isso, porque o Keck era um ano que acabou se construindo, né? Caindo no colo dele, porque era pra ser o ano do Pirroni. Se não fosse o acidente que tirou ele das últimas 5 etapas. Quem fica em terceiro, você tem aí? John Watson. Isso. Com quanto? Lá embaixo? 39 também. Também 39. John Watson? Sim. Olha lá. E aí, pra completar o top 5, Prost 34, Lauda 30. Tipo, é um ano que... Tudo bem que distribuía menos pontos na época, mas ainda assim eram 9 pro vencedor. Dá uma olhada aí, GP de Mônaco. GP de Mônaco de 82, ganhou o Patrese, não é o Patrese? Exatamente. Ricardo Então, Patrese. 1900, cara, procura no YouTube, eu nem... Pô, vou rever. Essa é uma corrida que acontece o que acontece no campeonato. É que todo mundo se batendo Todo no mundo final. se batendo, rodando, entendeu? Inclusive o Keck chega, uma hora tá lidera, todo mundo lidera e ninguém ganha. Eu acho que o GP de Mônaco mostra que foi o campeonato inteiro. Vai dando um monte de cagada e... 82 é bizarro. Apesar de trazer todo o contexto do campeonato que ele ganhou, mas você fica então oficialmente ali na súmula. Não é nem como o piloto, é como o ano do título, Isso. eu acho, 82. Não, eu tô com o Felipe também. O Keck é por todas essas questões. Agora, o mais forte, cara, é complicado porque a gente tem umas histórias boas, né? O Mario Andretti por tudo que representa, o John Surtees pelos títulos, mas eu acho que a gente tem que ficar exclusivamente no mesmo critério De título. do Keck. É o Nico. ano do título. Vai ser o Nico. Putz, eu gosto do Nico. É o bom, porque assim, foi se O construindo. Keck e Nico, pai e filho. É um título que vai se construindo ao longo de 3 anos. 2014, 2015, especialmente a partir da história do boné no GP dos Estados mas é Unidos. isso. Ali é o estopim. 2016 começa no boné do GP dos Estados Não, e Unidos. o cara vai se 2015. aposenta depois, assim. Sim. É uma história... Pensa, A amizade usando dos como dois. critério de o ano, eu fico... E aí, obviamente, também, porque eu acompanhei, eu não vou conseguir... Eu posso pesquisar aí como foi 1964 para o John Surtees. Mas, cara, eu acho que esse... Fica divertido, né? Keck e Nico. Pai e Melhor e filho. pior, pô. E é nessa temporada que a gente vê, em Abu Dhabi especificamente, o Hamilton da forma mais crua possível, que é aquela sequência de rádios no final que todo mundo entra pedindo: deixa o Nico passar, entra o Toto Wolff, primeiro entra o Bono, depois entra o Toto Wolff, entra o Niki Lauda, algum momento entrou, sei lá, até o Senna pra falar pro Hamilton deixar o Nico passar e falou: dane-se, eu tô perdendo o campeonato, por que eu vou fazer isso? Então acho que toda a construção daquele ano, desembocando no GP de Abu Dhabi, que foi fantástico, é isso, o Rosberg ganha pela história mesmo. Vamos voltar ao tempo atual, eu prometo. Ficou legal esse papo aqui. Eu curti muito. Foi uma provocação. Mas posso te falar, eu acho que seria um dia de, sabe, época sem corrida, a gente fazer o levantamento, até pro nosso ponto de vista de pesquisa mesmo, porque às vezes a gente vai falar umas coisas no piloto automático e desses campeonatos aí, tem vários que eu sei de cabeça e uns que eu viro e falo, puta, eu não lembro. E é interessante esse entendimento. Alguns campeonatos perdidos. Campeonatos perdidos, a gente pode até já virar o nome de um quadro ou de um vídeo aqui. Não vamos esquecer disso. Mas voltando aqui, inclusive, ao tempo real, ao tempo presente. Mas antes, vou falar novamente da Mint, porque você vai observar aí na sua tela o QR Code para você baixar o aplicativo da Mint. Exatamente. E se você estiver só nos ouvindo, fique ligado no link da descrição. Você baixa o aplicativo da Mint, aproveita a grande oportunidade que eu falei agora há pouco do cashback e também fica por dentro de todo o mercado das criptomoedas. Não é só o aplicativo para você fazer o seu investimento, mas também é uma grande fonte de pesquisa, de consulta. Tem podcast lá também, tem matérias sobre o mercado de bitcoins, você fica por dentro, não só de bitcoins na verdade, mas você fica por dentro de todo o mercado de criptomoedas e é uma das vantagens que você tem ao baixar o aplicativo da Mint. Então não se esqueça, temos aí na sua tela o QR Code, link na descrição, Mint. Tá legal? Vamos falar agora de um outro personagem agora brasileiro, né? Gabriel Bortoleto meio que estancou a sangria.
podemos falar assim, conseguiu fazer uma boa corrida. Duas, na verdade. Duas boas corridas, né? Mas eu acho que tem a questão de ter largado da 19ª posição, pagando uma punição de 5 posições. Na corrida sprint ele larga à frente do Hulk, mas na corrida principal ele larga atrás do Hulk, né? Então meio que tá ali estão empatados em relação à contagem geral do campeonato, se a gente contar também os quales da sprint. Mas eu acho que o mais importante é talvez dê uma acalmada ali, né, Gui? Eu acho que nesse caso, para o Bortoleto, ele me pareceu também dar muito ouvido às críticas, e isso me parece que incomodou ele um pouco, mas de certa forma agora ele vai para a última etapa da primeira temporada dele como piloto de Fórmula 1 um pouco mais tranquilo, né? O Gabriel teve um fim de semana sólido, teve que pagar a punição, e repito, para mim a punição que ele tomou em Las Vegas é justíssima. Ali, de fato, houve um erro da parte dele, ele pagou e soube pagar muito bem. Ele conseguiu reverter uma punição de 5 posições numa pista que é impossível de ultrapassar. Quantas ultrapassagens a gente teve ontem na corrida? Depois tem que buscar a contagem certa. Mas é um fim de semana sólido, classificando na frente do Hülkenberg na sprint, terminando à frente tudo bem, na corrida principal ele abandonou, mas terminou à frente, conseguiu avançar posições em ambas as corridas. Então, para mim, é um fim de semana sólido do Gabriel, e era a expectativa que a gente tinha para ele no fim de semana. Era o fim de semana que ele pudesse mostrar resultado. Resultado não é necessariamente pontuar, mas fazer uma boa classificação e conseguir avançar algumas posições na corrida. Ele fez isso nas duas. Eu acho que ele fez o mais importante agora, e conseguir ir para Abu Dhabi nessa final bem mais tranquilo, focado em fazer um bom trabalho. Felipe, o que você tem visto aí nas últimas semanas da questão do acidente, depois de Interlagos, depois do que ele fez em Las Vegas e agora essa corrida do fim de semana? Eu acho que você tocou num ponto curioso, que é essa estancar a sangria. Assim, eu sei que vai ter gente que vai falar, até parece que ele ganhou a corrida. Não, ele precisava ter um fim de semana limpo, mostrando performance. Então, bom quali aqui, uma boa sprint, aí tinha a punição que ele já sabia que estava perdido, mas mesmo assim mostra desempenho para virar a chave. Essa inércia do momento, né? Porque eu defendo muito isso, assim, até em coisas básicas. Eu converso muito isso, por exemplo, com minha esposa. Se você tá numa boa fase, tudo puxa. Quando você, sei lá, tem uma semana meio bunda, aí isso vira problema, tende a haver uma espiral de uma coisa vai puxando, assim, vai. Então eu acho que ele precisava, assim, dar aquela interrompida. Beleza, então, por conta do Qatar, eu acho que Brasil e Las Vegas ficaram para trás. Agora ele vai para Abu Dhabi pensando só em Abu Dhabi, Samir Ruf. Ainda bem, eu lembro o que eu preciso fazer. Isso sem considerar a dificuldade que é para um ano de novato, pista que você conhece com pista que você não conhece. Ele mesmo vem falando isso, né? Assim, então ele pegou esse miolinho, é um miolo difícil para ele. Assim. Sim. O começo foi difícil, aí vem a Europa, aí vem onde ele conhece. O final a gente sabia que ia ter também, porque muita gente pode falar, o Brasil. O Brasil, ele não. Interlagos não é o quintal da casa. Exato. E de estoque. E aí ele meio que agora tem esse painel aí. E vai pro final. Abu Dhabi já andou, né? A Qatar e Abu Dhabi. Então, foram as duas finais da Fórmula 2. Por isso, as duas que ele não manjava bem. Brasil e Las Vegas. E aí vem a Qatar, que ele vira a chave. E agora vem Abu Dhabi. Então eu acho que a missão foi cumprida. Assim. Agora respira e vai. Independentemente do que ele fizer, você já consegue, agora no fim de semana, você já consegue avaliar como um todo a temporada do Bortoleto? Consigo. Eu acho que no Abu Dhabi pode acrescentar ou subtrair pouco. Assim, uma super corrida para coroar, uma corrida ruim. Eu acho que o ano dele tá bem pago. Eu acho que tá bem pago. Fez mais do que muita gente esperava, até pela limitação que a gente esperava da Sauber, né? Ele terminou o ano com 19 pontos. A gente esperava, sei lá, 0 no final do ano passado, pelo nível da Sauber. Eu acho que talvez, não vou começar essa discussão aqui, que esse programa já tá parrudo demais, a gente não pode gastar todas as pautas. Mas eu acho que no fim do ano, quando a gente for fazer o debate do novato do ano, é um debate acalorado. Eu acho que há argumentos para ir para ter uma disputa entre 3, na minha opinião. Para mim, mais entre 2. Mas eu acho que tem um terceiro que merece estar na disputa. A única coisa que eu acho que pode mudar, a impressão é que fica, né? Uma boa corrida de um dos 3, uma super corrida, pode fazer a gente carregar isso num debate entre os 3. Do ano,
individual, inclusive desses três, para citar quais seriam os Por meus, favor. Bortoleto, Berman e Hadjar, eu não acho que, sem ser comparativamente entre eles, muda para mais ou para menos o que eles fizeram na última etapa, porque acho que, de certa forma, os três tiveram altos e baixos, mas eu fico mais com os altos do que os baixos no caso dos três. Perfeito. Olha só, nesta terça-feira foi confirmada a dupla da Red Bull, com o Verstappen seguindo na equipe, obviamente, né? Seria um choque para todo mundo se não seguisse. Não, só faltava essa, né? Eu vou sair, pronto. Não aguento mais Fórmula 1. Não sei, 24 corridas é muita coisa. Vou correr de GT. E o Hadjar vai ser o futuro companheiro de equipe do Verstappen, né? E eu acho que, da mesma maneira, também eu me lembro muito do Tsunoda, quando assume esse papel, muita gente colocando, justo, muito justo, justíssimo. Foi até tarde. Foi tarde, né? Depois de um ano de 2024 muito bom. Vai estar condenado o Hadjar a ser o próximo... É que, se a gente for parar pra ver, até o Verstappen tá condenado ano que vem, se cumprirem, né, os rumores, as previsões sobre o motor da Red Bull. Vamos lembrar, ano que vem a Red Bull deixa de usar motor Honda, passa a ter o motor próprio, Red Bull Ford Powertrains, e o que se fala é que vai ser um motor horroroso. Fala-se isso. Então, se a gente for parar pra ver, até o Verstappen tá condenado ano que vem. Para o Hadjar, eu acho que é o melhor momento para fazer a mudança, porque é um reset para todo mundo. É um carro que até agora ninguém entende, nem mesmo as próprias equipes, nem a FIA, nem a Fórmula 1. Então, acho que assim, já que vai ser o zero para todo mundo, por que não o zero numa equipe nova? Eu acho que o Hadjar tem a melhor condição dos novatos que entraram na Red Bull nos últimos anos. Porque você pega, pós Daniel Ricciardo, você tem o Gasly, você tem depois o Albon, o Pérez pula porque já era veterano pra caramba, Lawson, Tsunoda e agora o Hadjar. Eu acho que o Hadjar entra na melhor condição de todos, por ser um regulamento completamente novo. Você acha também isso, Felipe? O que você acha Você colocou o Hadjar aí, você acha que também não colocá-lo na Red Bull pro ano que vem seria injusto? Cara, se você pensa no que é a empresa, do ponto de vista empresarial, ele está sendo promovido. Então é o que eu sempre falei, quando o Tsunoda foi promovido, o cara não pode falar, não, eu não vou. Mas depois de uma amostragem tão grande que ninguém bateu e deu certo, eu entendo o argumento do Guilherme, eu acrescento o outro, a gente está discutindo o Verstappen chegando mais pro final do seu casamento de Red Bull, então agora uma coisa é você saber que vai dividir, obviamente que quando isso aconteceu o Gasly ou o Albon não tinham como saber quantos anos o Verstappen ficaria lá, mas você ficar com o Verstappen sendo que ele vai ter mais 5, 6 anos dentro da equipe, é saber que você tem uma cruz para carregar, é incarregável. Você saber que pode ser o último, penúltimo ano do Verstappen lá, te faz permitir, ser o cara de uma equipe de ponto, porque é inegável que a Red Bull tem mais recursos do que a Racing Bulls. Então não dá pra falar não. Não dá pra falar não. Sabe, é que eu nunca trabalhei numa emissora que tivesse dois braços em que um é maior que o outro pra falar, não, mas sei lá, é a mesma coisa que alguém, fazendo um comparativo, de notícia, um cara trabalha no GE, no Globoesporte.com, super site, e chega alguém pra ele trabalhar na Globo e ele fala que não. Ou Band News e Band. Não, obrigado. Claro. Quero ficar aqui. Entendeu? Em tese não dá. Mas lá você vai ser o quinto, aqui você é o número 1. Tudo bem. É que não tem isso na Fórmula 1. Não tem 5 para estar, mas vai segundo versus primeiro. Você tem que ir, né? Em tese. E eu acho que ele tem que ir. O que você está falando é uma frase que eu acho que é colocada como autoria de Cristiano da Mata, né? Você prefere ser bumbum de tubarão ou rosto de piranha, né? Exatamente, o número um de uma empresa menor ou ser o quinto de uma maior, né? Então, nesse caso, ele tem que brigar para ser eu acho. O principal, no caso da Red Bull, enfim, mas tem isso. E especialmente por isso. Ele vai para lá, tem um ano médio para baixo. Já vai ser melhor que os outros. Mas se o Verstappen... Não, mesmo que ele vá mal, igual aos outros. Quando o Verstappen se sair, difícil trocar os dois, ele precisa ser muito ruim. A Red Bull não tá com esse
pacote de jovens talentos pra tira 2, bota mais 2, tira 2, bota mais... Não tá. Acabou, tá faltando piloto. Então. Hoje o único que poderia estar na Fórmula 1 e que vai ficar de fora é o Iwasa. É o Que único. Tentaram nas últimas semanas um lobby aí sobre ele interessante, É campeão da Super Fórmula, Sim. tudo. A gente tá perto de acontecer o que era impensável há 10, 15 anos com a Red Bull, que é, se o Verstappen pedir pra sair no fim do ano que vem, ela tem que ir ao mercado e contratar alguém de fora. Ela não tem que ir por lá. Sim. A não ser que ela entenda, não, gente, o próximo carro é realmente muito ruim, não vale a pena investir em alguém. Vamos formar dois Vamos novos. formar 2 novos, ou vamos pegar um médio aí que tá por aí. Mas se ela sentir que tem condição, ela vai ter que ir pra pegar um... É Russell, o Norris, o Piastri, finge, o Bortoleto teve uma ascensão, já é um cara... É isso, e é impensável. Há 5 anos era impensável. Não, até porque também tinha uma época, né? Você que fala isso uma vez, acho que há 2, 3 anos, Gui, você olhava o grid da Fórmula 2, a foto da turma, só sim. tinha piloto com o macacão da Red Bull. Não faz muito tempo, uns 3 anos atrás, a Red Bull chegou a ter na Fórmula 2 6 ou 7 pilotos. Aí depois que eles cortaram muita gente, hoje o que eles têm na Fórmula 2 é o Lindblad, que agora não estará mais na Fórmula 2, vai subir junto com o Lawson na Racing Bulls, Pepe Marti, Que também não é cotado pra nada. não é cotado pra nada. Então acabou. Acabou. É isso aí. E acabou, e por falar em acabou, né, eu sou obrigado aqui a falar do fim de semana da Ferrari. Porque Hamilton, mais uma vez, monossilábico, inclusive na transmissão, acho que da corrida sprint. Ou teve uma transmissão. Na transmissão desse fim de semana. No Quali Sprint, que O Sérgio Maurício. a gente leu a entrevista na íntegra. Não, teve isso, mas eu digo, a reclamação do Sérgio Maurício criticando a postura do Hamilton ao foi ser monossilábico. Acho que pós-quali. Foi no quali. Né? Realmente, ou ele está fazendo aquilo que o presidente John Elkann falou, guiar mais e falar menos, ou ele tá para explodir, né, Guilherme? Eu acho que tá pra explodir, gente, não tem como. A gente debateu isso. Inclusive, fui meio enfático semana passada quando eu falei sobre isso. Sim, Leclerc e Hamilton têm culpa na história. Tem, mas a Ferrari é um problema muito grande. Por isso que eu me irrita a fala do Elkann, que ele deixa explícito que ele está isentando mecânicos e pilotos. Mecânico, ok, dá pra discutir, mas tava isentando mecânico e engenheiro, não piloto. Não dá pra isentar engenheiro. O carro da Ferrari não é bom. Ponto. É um carro que oscila de performance, não só num fim de semana pro outro, mas dentro de uma corrida pra outra. A gente já viu o Leclerc e o Hamilton falando sobre isso. Porque quando tá com o tanque cheio, o carro não tá bom, esvazia, o carro fica legal. Começa a corrida com o pneu duro, tá bem, troca pro médio, o carro não fica bem. Gente, o carro da Ferrari é horrível. E a gente tem a prova cabal disso, que o Hamilton foi muito mal esse fim de semana, mas o Leclerc não foi muito melhor. Bem discreto da corrida, né? Não é nem questão de ser discreto. Vamos pegar resultado de classificação. Gente, foi horrível os dois. É que o Leclerc no sprint ainda termina em 9º, né? Na classificação sprint. Mas no quali mesmo, 10º. Chegou no Q3 por pelinho. Passou por, sei lá, 5 milésimos pro Q3. Então, assim, não dá. A Ferrari tem que... Ali, tem que... sei lá, implodir Maranello e construir de novo. E tem assim, as onboards, elas são impressionantes, inclusive, que você vê como os dois pilotos estão brigando, com todo respeito, com um cacete contra o carro, vira pra lá, vira pra cá, tenta brigar, e inclusive gerou até uma fala do Hamilton, que relatou que o Gasly chegou nele e falou, cara, do jeito que eu vi, tava na sua traseira, eu vi que você tava realmente brigando com o carro, né? E pra ele chegar a isso, tipo, ter a piedade, entre aspas, piedade de um rival que tá atrás dele, mostra realmente como esse carro da Ferrari, no mínimo, é muito estranho. É muito ruim e é muito estranho, porque também teve corridas que parecia que tipo, hashtag agora vai. E não foi. Acabou fundo. China. Hamilton faz a pole, vence a sprint e tem uma classificação desastrosa 3 horas depois de vencer uma corrida. Sim. É muito difícil ler, né, cara? Porque... ler o cenário, eu quero dizer, porque tem fim de semana que ele tá assim, tipo o Brasil, mas que o Leclerc, especialmente na principal, né, na sprint os dois sofreram, mas o Leclerc anda bem e ele não. Aí fica meio ruim pra ele, você tá reclamando, mas seu companheiro tá andando bem. Tem fim de semana que é duro pros dois. Tem hora que ele fala bastante, tem hora que ele não fala, é monossilábico. Tem hora que ele fala, eu li uma entrevista dele esse fim de semana, né, do pior projeto, ou pior não sei, que eu falei, cara,
Isso aí, pá, na Ferrari continuar essa coisa do estado maior da empresa, falar assim, meu, o que esse cara tá falando mal, entendeu? É muito difícil ler, cara. Ler não o que tá acontecendo, tá muito claro que tem um problema. Sim. Mas a saída que eu quero dizer assim, ou do problema, ou do carro melhorar, ou da equipe harmonizar, ou dele ser feliz, ou dele ir embora. Cara, ficou uma coisa estranha ali. Mas ele deu uma entrevista essa semana que 26... Foi esse fim de semana, né? Que ele reforça, ele né? vai e volta, né? Porque semana anterior, em Las Vegas, ele fala sobre ser a pior temporada da carreira dele. Aí na quinta-feira do Qatar, não, porque defendo minha decisão, estou animado para 2026, não sei o quê. Aí depois, eu acho que é o pós-quali sprint, que ele tem a entrevista irônica, que fala assim, qual o ponto bom que você tira do fim de semana? O clima está legal. Clima no sentido do tempo. E temperatura, né? O clima tá ótimo. Poxa. Mas é isso, ó. Mais uma vez está passando na sua tela o QR Code da Mint para você baixar o aplicativo. Baixe o aplicativo que é gratuito e também fique atento ao link da descrição para você baixar o aplicativo da Mint e também fazer o seu investimento. Se você é um cliente novo, utilize o cupom MOTOR50. Você vai ganhar R$50 em Bitcoin assim que você fizer investimentos de R$150 em qualquer tipo de criptoativo. Então fique ligado nessa promoção que você também vai ganhar esses R$50 de Bitcoin até o 5º dia útil do mês subsequente. E nós vamos chegando na reta final do nosso podcast motorsport.com, mas antes também para falar que nesse último fim de semana tivemos a Mitsubishi Cup. Mitsubishi Cup, que é uma das grandes novidades do motorsport.com em 2025, e temos aqui um depoimento muito legal. Lucas Moraes, campeão mundial de rally, representando as nossas cores, já participou da Mitsubishi Cup e ele vai dar um depoimento no vídeo a seguir sobre como é participar dessa competição. Pois é, eu comecei realmente minha carreira, vamos assim, no rally cross country através da Mitsubishi Cup. É um campeonato muito bem organizado, enfim, tem uma relação bem próxima com o próprio Guigui Spinelli, com o Youssef Haddad, que são duas pessoas super importantes para o campeonato. E eu aprendi muito, eu tive alguns capotes que fazem parte ali da Mitsubishi Cup quando você está aprendendo, mas logo depois a gente conseguiu 2 títulos seguidos, um na categoria de base e depois na categoria principal, que era a RS na época. E foi justamente através da Mitsubishi Cup que eu decidi ir para os Sertões e depois dos Sertões ir para a Europa, né, que é o grande sonho de todo piloto. Então, tenho muito carinho pelo campeonato e deixar um abraço aí a todos os participantes e os campeões desse ano. Seguindo com o podcast motorsport.com, porque, como diz aquele programa infantil, é hora de dar tchau. Né? Era o... Qual que era? O Eu não faço Pokémon. ideia. Era o... Gente, é muito bom ele dar uma referência, mas ele sabe qual é, mas pergunta pra alguém. Mas tinha o Pikachu, o que tinha... Não era tem cara de Teletubbies. Teletubbies. Se não fosse aqui Como embaixo... É que foi de Pikachu pra Teletubbies? Cara, é a despedida? Porque se for eu já posso levantar. Então depois dessa... Muito obrigado ao Felipe Mota, apresentador. Tchau! Tinky Wink! Maravilhoso. E saindo de forma apoteótica, Felipe Mota, apresentador dos canais do ESPN, esteve conosco. E também Guilherme Longo mais uma vez. E mais uma vez, na parte final também, lembro que vocês podem ter uma grande oportunidade baixando o aplicativo da Mint. QR Code na tela, link na descrição. Aproveite a grande oportunidade dos R$50 de bônus em Bitcoin se você aplicar R$150 em qualquer criptoativo utilizando o cupom MOTOR50. O podcast motorsport.com volta na próxima semana. Eu espero vocês. Vamos falar do campeão. Será um novo campeão ou um pentacampeão? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.